Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos e minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje é um programa muito especial, é o primeiro programa gravado esse ano, 2022. Chegou 2022, ano importantíssimo, bicentenário, eleições, Copa do Mundo. Nossa, tem tantas coisas esse ano. E o mais importante, na ótica da UGT, dos sindicatos comerciais de São Paulo, principalmente, é a luta pelo emprego, inclusão social, capacitação. Nós vamos fazer aí o 7º mutirão do emprego, já, vocês vão adorar. Mas milhares de vagas, muita coisa nova, e vocês vão ver. E nesse cenário, que é um cenário complicado, nós começamos um ano, mais de 620 mil mortes, milhões de pessoas desempregadas, desalentadas, muita gente passando fome. É o cenário do Brasil hoje, mas todos nós somos esperançosos, determinados, e nós faremos a grande mudança do nosso país esse ano, 2022. E para participar conosco nesse primeiro programa de 2022, nós convidamos JB Oliveira. Você vai ouvir pela voz, pela fisionomia, uma pessoa conhecida. Nós vamos falar sobre vários temas, entre as questões que eu gostaria que todos nós pudéssemos aprender com ele, é a questão da cerimonialista. Cerimonialista, olha lá, é uma palavra difícil até de falar. E depois, no segundo bloco, ele vai falar que ele tem um curso específico, no momento de tantas faltas de alternativa, essa é uma importante função. E entre as questões que eu conheço já de longa data, ele, em várias atividades da OAB, no passado, eu não sei hoje também se continua, a presença dele sempre marcante, em vários momentos fundamentais que a OAB participou, JB estava presente. Nós estamos aqui também sendo prestigiados com a participação do nosso grande ministro, sempre ministro do Trabalho, Rogério Magri, presente aqui conosco, amigo do JB, que vai sempre enriquecer as nossas conversas, diálogos que temos aqui nesse ambiente do Ideias em Debate, aqui na Rua Formosa, 99, no Vale do Agabaú. Se quiser conhecer, vem até aqui. Inclusive esse fundo, eu não gosto muito da cor desse fundo, porque você é palmeirense, não? Não, São Paulino. Eu sou santista e hoje, infelizmente, mas eu não posso também tampar o sol com a peneira. O São Paulo ganhou de 4-0 do meu time, mas eu tenho certeza que a maior parte que está vendo do outro lado são santistas, trabalhadores, lutadores. JB, o programa é seu. Vamos falar um pouco dessas ações e atividades que você desenvolve. Qual é a importância do cerimonial? Por que ele é relevante? É um formalismo exacerbado ou um formalismo necessário? Como você enxerga, sendo inclusive professor da matéria? As câmeras são suas. Opa, obrigado. Vou levar uma pelo menos para o meu estúdio. Meu querido amigo Ricardo Patá, você não imagina a satisfação de estar aqui. Porque, como você bem lembrou, a nossa amizade é antiga, uma amizade de longa data e uma amizade boa, gostosa. Como a amizade com o nosso amigo comum, que está presente aqui, Rogério Magri. Querido amigo, que também é membro da nossa confraria, de que você faz parte, Confraria Amigos do Saber. Registrada a minha satisfação, vamos procurar responder as questões. O cerimonialismo, bom, nós temos duas áreas distintas que muitas vezes são confundidas. É mestre de cerimônias e cerimonialista. O cerimonialista, em princípio, é aquele que monta um cerimonial, monta um programa solene, cerimonial, cuidando dos detalhes. E o mestre de cerimônias é aquele que conduz a cerimônia. Então, muitas vezes, o cerimonialista monta o programa,
deixa prontinho, em ponto de bala, o mestre de cerimônias assume e então conduz a cerimônia. Em 2000 aconteceu um caso semelhante. Era a posse de um grande amigo que assumia a presidência do Sincor São Paulo, Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo, Leôncio Arruda. Foi um evento a que ele deu grande importância e foi realizado no Teatro Municipal. Convidaram-me para ser o cerimonialista. Então, cuidei de toda a programação, do andamento do cerimonial, do protocolo, e o mestre de cerimônias, que veio fazer esse trabalho, foi nada menos que o Cid Moreira. Nossa! Imagine, olha. Cid Moreira. Então foi um programa maravilhoso, porque a voz do Cid Moreira, a impostação, a interpretação que ele dá é sensacional. Ele é um profissional de primeiríssima qualidade. Isso mostra a distinção entre mestre de cerimônias e cerimonialista, ou diretor do protocolo, muitas vezes. Por que que isso é essencial? Pela vaidade humana. Você sabe que São João costuma ter muitas fogueiras. Aqui em São Paulo, mas principalmente no Nordeste, as fogueiras de São João. Mas nenhuma delas se compara à fogueira das vaidades. Essa é incomensurável. E, por isso, foi necessário estabelecer o protocolo e as normas de precedência. Quem é que vai à frente de quem? No livro que escrevi sobre a matéria, chama-se Como Promover Eventos, Cerimonial e Protocolo na Prática, eu procuro introduzir dizendo: se você resolveu fazer uma festinha em sua casa, ótimo. É informal, você chama quem você quiser, coloca à direita ou à esquerda, aqui ou acolá, quem você quiser. Só tendo cuidado de não colocar um ex ao lado de uma ex, porque aí pode não dar tão certo. Mas se você faz um evento em que convida autoridades e, portanto, há um grau de cerimonialismo, você já não é mais quem domina. Você já não pode dizer, fica aqui à minha direita, você aqui à esquerda, você fique lá, olha, vai falar primeiro fulano. Não. Aí há uma expressão francesa, e você sabe que os franceses são muito bons nessa disciplina. Há uma frase que diz, noblesse oblige, nobreza obriga. Se você vai ter autoridades constituídas, então já há um cerimonial e protocolo a ser obedecido. E é esse cerimonial que vai dizer quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda, quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, quem tem precedência sobre quem. E você sabe, também os seus telespectadores devem saber, que a importância de quem está à mesa, por exemplo, é pelo distanciamento em relação ao centro. Quem está no centro preside, ou por ser a maior autoridade, ou por ser um anfitrião, ele preside. E, à medida que vão se afastando os lugares, vai diminuindo a importância de quem os ocupa. Só que o centro tem dois lados, direita e esquerda. Então começa pela direita. O primeiro da direita, primeiro da esquerda, segundo da direita, segundo da esquerda, terceiro da direita e assim até o último lugar à mesa. Uma das recomendações que o cerimonialismo manda ter é de evitar de colocar uma dama na ponta da mesa. Deve-se evitar, a não ser que não haja outra forma. Se for só mulheres, não tem como. Mas evitar. Quando vai tirar a fotografia, também esse cuidado, evitar que ela fique na ponta. É um princípio de cerimonialismo e de educação formal. Aí está o princípio do cerimonial. E por que ele é tão importante? Pela fogueira das vaidades. Aconteceu um caso em meados do século XIX, 1800 e alguma coisa, em que se encontraram duas carruagens. Numa ia o representante da França e noutra ia o representante da Espanha, frente a frente. Alguém tinha que deixar o outro passar. Mas nenhum dos dois arredava. Não sei se você sabe, o francês é meio exigente, é meio chatinho. E o espanhol não é muito teimoso, é teimosíssimo.
Então não saía, porque aquele que deixasse o outro passar estava reconhecendo o país daquele outro como superior ao seu. Olha aí a fogueira. E ficaram horas frente a frente, sem se mover. Aí, uma questão de bom senso, o burgomestre, ou seja, o prefeito, resolveu a questão quebrando as paliçadas laterais e fazendo com que ambos passassem simultaneamente. Parece uma piada. Parece mesmo, mas não é. Mas não é. E o primeiro, para você ver como a coisa é antiga, o primeiro tratado versando sobre o assunto é de 1279 a.C. Nossa. Entre o faraó, Amon-Ra e também o rei dos hititas. Ficaram combinando quem é que ia na frente, quem é que ia depois, estabeleceram então um código. É de 1200, o primeiro registro histórico, 1279 a.C. E aí estabeleceram o princípio alfabético, colocar por ordem de alfabeto. Depois passou por muitas transformações. Como eu disse há pouco, os franceses têm domínio do assunto e tinham mais antes. No século XIX, em 1815, foi estabelecido um tratado, já com as condições mais modernas, já com as condições da nossa época, estabelecendo a ordem de precedência e o protocolo. Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer um rápido intervalo. É uma delícia conversar com JB Oliveira. E tem até já uma pergunta do nosso companheiro, confrade, Alencar Costa. Ele sabia que você vinha aqui. Querido amigo Alencar Costa. Ele está lá em Itu. Estivemos juntos na criação da Associação Vivo Centro. Isso, ele é um dos fundadores, eu também. Eu também. Junto com o Meirelles. Exato. Grande... Isso é um tema que nós vamos falar também em seguida, que é importante, a valorização do centro. Mas o Alencar Costa, ele colocou a seguinte questão que nós vamos falar no segundo bloco. Em toda a sua história, expertise, com certeza teve muitos momentos de, vamos dizer, constrangedores. Sim. O Alencar Costa, saber se você passou por algum desses momentos, mas nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos ver o que o JB tem na sua história e que vale a pena a gente conhecer. Até já. Colônia de Férias dos Comerciários de São Paulo. Venha conferir. Situada na Avenida Guilhermina 240, Praia Grande. Em nossa colônia temos ótima acomodação para você e sua família. Quartos com mobiliários sofisticados e atendimento familiar. Temos à disposição grande infraestrutura de lazer, piscina adulto-infantil, brinquedoteca e muito mais. Temos também um ótimo restaurante no local para suas refeições. Venha passear e curtir nossa colônia. Usufrua do que é seu. Tenha dias maravilhosos na Praia Grande. Traga toda a sua família e seus amigos. Comodidade e lazer é aqui. Meus amigos, minhas amigas, comerciários e comerciários de São Paulo. Eu quero aqui antecipar a campanha de sindicalização de 2022 e eu quero contar com vocês. Toda a nossa estrutura, são 370 pessoas, estarão disponibilizadas para, na rua, falarem com os comerciários, com as comerciárias e trazerem para a nossa estrutura, porque a nossa estrutura tem na alma os comerciários e as comerciárias. Eu quero contar muito com a colaboração de todos. Aqui eu quero contar com o médico, com o dentista, o nosso companheiro da limpeza, da segurança, a estrutura administrativa, militantes, amarelinhos e, em especial, os diretores e diretoras. Nós precisamos mostrar para todos os nossos companheiros e companheiras da base das lojas, da base das vendas, que esse sindicato está sempre presente. Estaremos recepcionando também nas nossas subsedes, que estão sendo reorganizadas para recebê-los e recebê-las. E aqui na sede, ampliando os nossos serviços com essa finalidade. Ou seja, nós vamos trazer mais sócios, mas temos que ter a capacidade de ter um bom serviço. O sindicalizado tem que chegar aqui e falar, puxa, eu me orgulho de ser sócio de sindicato. E é para isso que nós estamos com essa campanha e eu queria convidá-los a participar conosco. Todos estão convidados. E dessa forma nós teremos cada vez mais um sindicato fortalecido, respeitado e que todo trabalhador e trabalhadora confia.
Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Meus amigos e minhas amigas, eu quero antes retificar. Eu falei que o Santos perdeu do São Paulo, mas não foi do Palmeiras. É que eu me equivoquei aqui, que aqui tem vários São Paulinos, tem muito santista aqui também. Por que eu falei e lembrei do Palmeiras? Porque a cor do tecido atrás, que vocês não percebem, é monocromática, é uma coisa interessante para aparecer, é verde. Isso hoje me trouxe, eu quase rasguei aqui, mas vamos deixar. Mas futebol à parte, parabéns, foi a primeira vez que ganhou, não ganhou ainda o Mundial, vamos torcer. O Magri, inclusive, é palmeirense, o meu filho, eu estudei no colégio italiano, chama Dante Alighieri. Meus amigos são todos palmeirenses, é uma loucura, não é fácil. Mas não é o tema da nossa conversa hoje, poderá ser brevemente. Bom, meu amigo JB, nós deixamos aí uma questão do Alencar Costa, em toda essa história. Você deve ter participado de tantos eventos, né? Teve algum que as pessoas ficaram até constrangidas por certas situações não serem cumpridas conforme o protocolo exige? Vamos falar aqui para o povo lá, que está nos olhando do outro lado da tela, Sim. O que aconteceu? Bem, há vários, muitos. Tanto que eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre a quebra de protocolo, quando isso acontece, como fazer, e uma recomendação que dou. Procure ter bom humor e tranquilidade, porque a quebra de protocolo, às vezes, quebra o protocolo, o mestre de cerimônias. Uma bem notável aconteceu em 2008. Nós estávamos comemorando os 200 anos da Justiça Militar da União. Então, o Superior Tribunal Militar resolveu fazer uma série de palestras pelas capitais dos estados, comemorando e fazendo referência a isto. O presidente de então era um brigadeiro, Flávio de Oliveira Lencastre. Brigadeiro 4 estrelas, era a exigência, era o presidente do Tribunal Superior Militar. O evento foi aqui no Paineiras do Morumbi, lotado de autoridades, de personalidades, e coube a mim fazer o cerimonial e protocolo. Então, lá fui eu, fiz a apresentação dizendo o que era o evento, de que se tratava, quem iria falar. Então estávamos aqui, no palco, nesse canto onde estou, simbolicamente, estava a tribuna. Do lado de lá, onde está o meu querido amigo Magri, estava a mesa, junto à qual estava sentado o brigadeiro, que ia fazer a palestra. E desse lado, um telão. Eu, então, fiz a apresentação, dizendo que estávamos felizes em receber ali o presidente do Superior Tribunal Militar, que ia falar sobre os 200 anos da Justiça Militar da União. Li o currículo, passei ele a palavra. Ele começou dizendo: é com muito prazer que estamos aqui representando o nosso Superior Tribunal Militar para comemorar os 200 anos da Justiça Militar da União, que foi instituída em 1808, 1808, com a vinda da família real ao Brasil. E aí ele olhou para a tela, tudo preto. Não aparecia nada. Preto. Eu percebi que ele ficou constrangido, porque geralmente nas ocasiões nós fazemos uma sequência de slides e vamos falando de acordo com o slide. Eu percebi que sem o slide ele teria dificuldade de concatenar a apresentação. Afinal de contas, é uma apresentação de grande responsabilidade. Ele ficou extremamente constrangido. Eu olhei para a plateia e as pessoas também incomodadas. E aí começa a se mexer e começam a conversar. Eu falei, se esse pessoal começar a conversar, quando voltar a projeção, vai ser difícil concentrar a atenção. Voltei à tribuna. E falei, o jeito aqui é usar de bom humor. Voltei à tribuna e disse, senhoras e senhores, certamente Dom João VI não teve esse problema. E aí houve uma descontração. Porque não tinha naquela época. Porque esse equipamento, essa parafernália extraordinária, foi inventada para resolver os problemas que não havia antes dela ser inventada. E nada, tela preta. Bom, vou ter que prosseguir.
olhei assim e disse, eu vejo na plateia muitos senhores que são da minha geração, cujos cabelos já embranqueceram ou azularam. Ou sumiram. Naquele nosso tempo, namorar era uma coisa complicada. Não se namorava assim livremente como se namora hoje. Meu filho recusa reencontro com as meninas. Eu, para conseguir um encontro, era uma dificuldade. Aliás, quando conseguia um encontro com uma menina, ela tinha que levar uma amiga e eu tinha que levar um amigo para amiga. Era curioso que a primeira pergunta que ele fazia era, é bonita? Se a resposta fosse seca, sim, é bonita, tranquilo. Se viesse com conversa de enrolação, de Seca Lourenço, ela é muito culta, de uma boa família, e saia dessa. Pois bem, nesse nosso tempo, como namorar era complicado, nós tínhamos um lugar ideal para namorar. Tranquilo, sem interrupção de ninguém. Alguns disseram cinema. Falei, olha aí, da minha época, cinema. E às vezes tínhamos que usar de uma estratégia. A menina ia primeiro, sentava-se, guardava o lugar ao lado. Quando apagava as luzes, nós víamos e ocupávamos o lugar para não dar bandeira. Olho para a tela, nada ainda. Falei, tem que esticar um pouquinho mais. Falei, só que havia um indivíduo, um tipo detestado, execrado por todos, que vinha atrapalhar o nosso namoro. Vários disseram, o Lanterninha. O Lanterninha vinha soprar, vinha ligar o ventilador na nossa farofa. Era detestado, odiado. Aí eu olho, plum, acendeu. Missão cumprida, mas precisava dar uma transição aí. Falei, naquela época, os filmes vinham em grandes rolos. Então apresentava a primeira parte, depois tirava aquele rolo para colocar o segundo, e havia então um intervalo. Depois vinha o segundo rolo e continuava. Nós tivemos até aqui a primeira parte. Agora, o intervalo, e na sequência, Sua Excelência o Brigadeiro fará a palestra. Foi uma saída. Você vê que a importância de um bom protocolo, no caso, que foi cerimonialista, que construiu todo o evento. E o mestre de cerimônias. E foi o mestre de cerimônias, foi duplo. Antes até, nós vamos, infelizmente aqui passa rápido demais. Você também vai, com certeza, em vários eventos que você não está nem como protocolo cerimonial, nem cerimonialista. Está lá como convidado. Sim. E você deve ser, um crítico do tema, você sempre fica parando, puxa, está faltando isso, está faltando aquilo. Como é que é o... Isso é inevitável. E você percebe isso é inevitável. Uma série de questões. É inevitável. Mas não faço isso para criticar, nem para apontar erros, mas para me prevenir, de tal maneira que eu saiba o que eu devo evitar. Nós aprendemos estudando, aprendemos com o erro dos outros e, infelizmente, com o erro nosso também. Eu prefiro que não seja o meu erro. Isso é importante. Essa função, a meu ver, tem várias questões relevantes. A primeira, você vai conhecer a história, como já foi falado um pouco aqui, né, que veio aqui com o Dom João VI, certas questões aqui, não é? Outra questão é você tem que ter um bom português. Sem dúvida. E o português é talvez uma das línguas mais complexas que nós temos. E isso, no mínimo, lhe dá a capacidade, não é, de ter no diálogo uma fluidez muito maior, a partir do momento que você estuda, que deve ser um dos temas, deve ter uma boa... Tenho também um livro escrito nessa área, chama-se Mostrando a Língua, em que eu procuro apontar deslizes da língua portuguesa. E eu digo, primeiro, uma frase que eu criei quando fiz a minha primeira apostila de português. Ela diz assim, saber bem a própria língua não é virtude de alguns, é dever de todos. E aí eu chamo atenção para alguns deslizes e aponto-os. Já há 29 anos, todos os anos, eu ministro uma palestra na ADESC, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Todos os anos tem um ciclo e no início do ciclo eu apresento uma palestra intitulada Comunicação Eficaz em Cerimonial e Protocolo. E aí eu falo dos princípios da comunicação, oratória, que é outra matéria sobre que trabalho, e tenho 2 livros publicados nessa área.
Falo então sobre a oratória, sobre a língua portuguesa, os cuidados da língua portuguesa e depois o cerimonial, mostrando que estão entrosados. Porque um mestre de cerimônias que diga seja bem-vindo, já matou aí tudo, já comprometeu. Então, ensino como usar bem, corretamente a língua portuguesa, lembrando que não precisa ser um linguista, não precisa ser um mestre de gramática, mas conhecer os princípios da língua. E aí a consequência é uma boa oratória. Sem dúvida. Que na realidade, independente se vai estar nessa função ou não, as grandes lideranças requer no mínimo, uma capacidade de você falar em público, ter esse português, ter fluidez, não é? Porque muitas vezes as pessoas se perdem no tema. Então é um tema interessante. Infelizmente nosso tema está acabando, só lembrando que aquela história do cinema, o Magri estava vendo aqui e falou, eu fui assim também. A Isabel guardava o lugar para mim, a mulher dele, é impressionante. Mas é fundamental, pessoal, e por isso essa matéria que nós trouxemos aqui no primeiro programa gravado em 2022, porque é uma questão do relacionamento das lideranças com as pessoas, ou no sindicato, ou na política, ou numa empresa, qualquer lugar, é muito importante. Vai estar embaixo o telefone do JB Oliveira, nós vamos tentar passar alguma coisa da escola do JB, vamos ver se nós conseguimos passar, viu, Jajá e Fabinho, para que a gente possa divulgar um trabalho que eu acho muito relevante de uma pessoa que é muito querida em muitos ambientes, inclusive na confraria do saber. Sim, obrigado. Então, meu amigo JB, infelizmente eu vou ter que terminar aqui, infelizmente, senão ficar aqui mais tempo. E agradecendo a sua presença e agradecendo a você, a sua fidelidade. Continua ligando 21215972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, acessando o nosso site www.comerciais.org.br. Até o próximo programa. Não confunda com perito criminal. Este precisa prestar concurso de admissão. Você não. Na sua área de formação ou de conhecimento, você pode prestar esse relevante serviço à justiça e à sociedade. Para ter mais informações, para saber como funciona esse universo extraordinário de atividade moderna, acesse institutojboliveira.com.br. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.